Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas. Vocês vão ver que vai ter um barulhinho aí de fundo, porque nós estamos na Casa Cor. A Casa Cor ainda não abriu. Quando vocês virem esse episódio, já vai estar aberta. Mas então, gente, sem problemas, que vocês vão ser abençoados com essa palavra. E o episódio de hoje é com a Polly, uma querida que Deus nos reconectou. Nós vamos falar sobre insegurança. Bem-vinda, querida. Obrigada, prazer te rever. É verdade. E também ouvir um pouco do que você tem para falar para nós. Quando eu te convidei, eu fiquei pensando no tema, né, Polly? Foi. E achei o tema insegurança algo bem interessante. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança. As pessoas estão medrosas, estão inseguras. E eu queria dividir um pouquinho disso com você e abençoar quem está nos ouvindo com essa palavra. Prazer enorme estar aqui com vocês, com a Obrigada, Cris. querida. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Cris, há quantos anos atrás? Ai, nem sei, muitos anos. Gente, aquela beleza estonteante continua até hoje. Obrigada, maravilhosa, querida. maravilhosa demais. E esse Obrigada. tema é um tema que me instiga, porque ele provoca a nossa espiritualidade, Cris. Sim. Ele nos provoca, ele nos faz, na verdade, todos nós caímos nessa situação da insegurança em função do que a gente passa, né? A gente tem vivido nessa situação da pandemia e tudo mais. Então, a nossa espiritualidade, ela serviu para nos alimentar ou não. É verdade. E o que eu tenho visto, não sei se você tem, né? Com certeza você tem a Bíblia aí como sua orientadora, né? A Bíblia... Não tem outra opção, não tem outra a melhor opção exatamente. é ela. E às vezes a gente fala, com pessoas que não têm o costume tanto de recorrer à Bíblia. E eu falo assim, nós precisamos de entender o tesouro que a gente tem ali em mãos pra gente recorrer. É maravilhoso E eu demais. percebo muito, assim, que as pessoas têm o erro, na verdade, da gente cultivar uma insegurança, porque uma insegurança, ela é uma consequência de um medo, é uma consequência de pensamentos. Da falta de confiança. Da falta de confiança. E o erro, talvez, assim, pontual da gente aumentar, deixar essa segurança aumentar, é nós estarmos com parâmetros errados. Sim, concordo. E o que a gente pensa, mas como assim com parâmetros errados, né? Na verdade, a gente está alimentando de fontes erradas. Sim. Na verdade, eu estudei um pouquinho, na verdade, gente, eu fiz uma inscrição no curso de uma pós-graduação de neurociência. Olha! Só que o negócio é tão difícil, Eu imagino. Aí eu fiz o módulo 1. O módulo 1 já serviu para eu parar e ficar refletindo até hoje. Eu não avancei. E uma das coisas interessantes que eu vi é que o nosso cérebro, ele realmente grava imagens. A gente aprende através dos 5 sentidos. Não é só através do nosso ouvido. A gente aprende através do nosso olhar. A gente aprende, né, através do nosso paladar, através do nosso tato. Então, o fato dessa pandemia, a gente ter sido submetida a N imagens aterrorizantes, e a gente não ter um parâmetro certo, uma fonte certa para poder equilibrar esse trauma, nós ficamos pessoas inseguras. Isso é muito sem falar sério. também nas comparações, como pessoa, se a pessoa não tem uma identidade muito firmada no Senhor, a pessoa começa a se comparar com outras pessoas ou com a vida de outras pessoas e começa a te dar uma insegurança, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma aparência, Exatamente. cada um tem um corpo diferente um do outro. Então, assim, tem muitas coisas que estão levando as pessoas para uma insegurança. Muitas coisas. E se a gente não se firmar e entender que a nossa segurança está no Senhor, aí tudo desgringola. Tudo desgringola. A Cris levantou um ponto que é antes pandemia, que na verdade a vida toda. Se a gente não tiver esse parâmetro, se a gente não tiver essa identidade e se a gente não desejar conhecer a identidade que Cristo deixou disponível para a gente se torna aí produto de um meio. O que acontecer circunstancialmente, a gente vai se entregar. Então, o nosso corpo vai estar entregue em termos de doenças, em termos de uma saúde mental, a qualquer coisa que acontece na circunstância. E eu acho muito interessante você ter tocado no assunto da identidade, que mexe muito comigo, porque lá em Gênesis, né, uma história comum para todo mundo, fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gente, isso eu acho assim, isso me sustenta. Fantástico. Isso me É deixa assim,
Hoje a gente fala muito do empoderamento da mulher, mas isso eu acho que é o verdadeiro empoderamento. Porque se Deus é criador, se Deus um dia disse haja luz e houve luz, se Deus um dia colocou em ordem todo o caos daquela terra, e Ele fala que eu e você somos criados à imagem e semelhança dele. Nós somos lindas demais. Nós somos lindas demais. E além disso, nós somos criadoras. A gente também pode direcionar uma ordem ali onde tiver um caos. A gente pode direcionar uma luz, como Deus falou hoje, a luz, onde tiver sem luz. Então, se a gente for desenvolvendo a nossa espiritualidade em cima dessa base... Nossa, isso é lindo, né? Isso, a gente se torna o quê? Empoderada. A verdadeira... Empoderada em Jesus. Em Jesus. Não é porque nós somos mulheres e nada disso, feminino. É um empoderamento alinhado com o céu. Jesus, Então, isso me deixa, assim, diferente. emocionada, assim, mesmo. E tem sustentado, assim, tanto nesse tempo pandêmico, né? Que vai passar daqui a pouco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também em relação à nossa vida antes dessa situação. Mas isso você estava falando de olhar para as circunstâncias, a questão dos sentidos, né? E um deles é a visão. Se a gente fica se alimentando só de notícias ruins, de coisas ruins, convivendo com pessoas que têm esse pessimismo natural, a gente pira. Não, isso mais que pirar, isso é uma agressão emocional. Isso é um abuso que vai criando uma imagem, porque na verdade aquilo que a gente vê, isso automaticamente cai no nosso coração. E se cai no nosso coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Exato. E se a gente começa a falar, a gente já começa a criar um caminho, a gente já começa a fazer escolha. Isso pode nos levar a um destino. Olha como é que é sério aquilo que entra na nossa mente. É quase um esqueminha. Entrou na mente, caiu no coração, saiu na boca, virou ali um hábito. Gente, hábitos repetidos é um destino. Então, é muito necessário que a gente desperte para essa espiritualidade verdadeira, que não tem a ver com religião, que não tem a ver com enquadramento, que não tem a ver com não pode... buscar o Senhor de todo o coração, na palavra. Na palavra. Na verdade, tem muito mais a ver com pode do que com não pode. Então, eu acho divertido demais, assim, buscar isso para minha vida e ensinar isso para outras pessoas, imprimir isso nos meus filhos. Eu falo assim, ó, vocês são o quê? Amados. Vocês já acordam como amados do céu, como pessoas muito importantes. Todos nós aqui, amados. Depois a gente é o que a gente faz. A gente é um produtor, a gente é um apresentador, a gente é uma pessoa do lar. Não é em função do que a gente faz que a gente é alguma coisa. A gente é porque Deus nos fez dessa forma. Amados. Exato. Então, são tantos caminhos pra gente conversar que a gente fica até assim, são né? tantas coisas. E essa palavra do Senhor é linda demais, porque ela nos sustenta. Nesse período todo que a gente tem vivido, nessas confusões todas, o que seria de nós se não fosse essa palavra, se não fosse esse alimento, esse sustento para as nossas vidas? A gente realmente cai a gente começa se a gente não buscar no Senhor, a gente começa a não compartilhar boas novas, mas a gente começa a compartilhar daquilo que a gente está vendo no mundo. Isso, porque a gente repete o que a gente enxerga. E o que você falou, uma palavra aí que é muito interessante, sustento. E eu não sei, né, se quem vai nos assistir tem tanto assim, costuma ler tanto a Bíblia ou médio. Uma coisa que, uma dessas leituras que eu fiz que me gravou é que a palavra de Deus, ela é. E ela sustenta as coisas. Deus não é Deus para mentir, a Bíblia fala. E o que ele fala ficou estabelecido. Então, para a gente acreditar mais e sustentar a nossa fé, a gente tem que fazer o seguinte esquema. Mesma palavra que um dia colocou, haja luminares, que determinou que a estrela ficasse grudada lá no céu. É a mesma palavra que fala que nós somos amadas dele. E que nós somos semelhança. Então, nós não podemos nos achar feias, né? Nós somos lindas, porque o Senhor que nos fez assim, se Ele escolheu, sonhou com você. E a palavra Ele não vai mentir. Exatamente, é a mesma lógica, vamos dizer assim, né? É verdade, isso é maravilhoso demais. E eu queria, assim, deixar esse recado, sabe? Se você está passando por um momento de insegurança, se você está desesperançoso, desanimado,
busca no Senhor uma resposta, busca nele, começa a ler a palavra. Tem gente que acha que é difícil, né, Polly? Fala, é tão difícil. Não, começa a ler ali um provérbio por dia, dá um start. João, numa linguagem mais simplificada, tem várias linguagens, NVI, NVT, tem linguagens hoje que simplificam bem a nossa compreensão. E o mais importante é, antes de abrir a Bíblia, Espírito Santo, me revele. Isso, assim, para mim, para Cris, para quem já é antigo, para quem começa, que todos nós somos iguais na busca pelo Senhor. E como você citou a questão da neurociência, que a gente possa renovar a nossa mente. Veio coisa ruim, você está se alimentando muito ali da coisa do mundo, começa a se alimentar das coisas boas que o Senhor tem, das promessas dele. Das promessas. Isso é lindo. Eu falei da neurociência porque eu tive a consciência daquilo que a gente grava. Então, nós precisamos ser intencionais nesses dias que nos restam ou nesses dias que Deus nos deu como vida. Nós temos um limite, nós somos limitados, em Deus não. Somos eternos. Mas naquele tempo que Deus nos dá como vida, nós precisamos ser intencionais. Então, se a gente sabe que a reportagem ali exagerada, a gente tem que saber da notícia também, né? Até pra gente orar. Vai nos agredir? Vamos equilibrar com a leitura. Exato. O que Deus fala sobre a terra, sobre eu, sobre você, sobre a família. E a gente vai fazendo aquele exercício. É igual ir pra academia. Que a gente tem que ir. Eu não gosto muito não, mas é igual ir pra academia. Tem que ir, né? Mas tem que ir, não tem outro jeito. Obrigada, querida. Imagina, foi muito rico o nosso bate-papo. Que bom, Obrigada. prazer enorme estar com você. Eu quero agradecer, gente, ao Açaí Fresh, a 8 Filmes, pelo carinho de sempre. Agradecer a esse espaço lindo da Bárbara Barbie aqui na Casa Cor. E a você que esteve aí do outro lado nos assistindo. Muito obrigada.